E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Renan, vou dar continuidade à nossa discussão sobre eletrostática e eu vou falar um pouco sobre cargas elétricas e a estrutura da matéria. O que é essa matéria, né? Do que a gente é feito, nosso corpo, o computador que eu estou usando, a cadeira que eu estou sentado, do que é feita essa matéria, né? E isso é uma coisa muito importante da gente entender um pouco para a gente conseguir entender os processos da eletricidade, né? Os processos elétricos, eletromagnéticos. É muito importante a gente entender um pouco sobre a matéria. Então eu vou falar um pouco historicamente, né, como desenvolver o conhecimento que a gente tem hoje sobre matéria e o que as comunidades humanas pensavam antigamente e como foi construindo o que a gente entende hoje como matéria. E para ilustrar aqui, essa imagem que está no fundo é uma simulação da distribuição do que se chama de matéria escura no universo. Nessa tal matéria escura é um tipo de matéria exótica, uma matéria que a gente não conhece, não sabe quase nada sobre ela, mas tem fortes evidências indiretas de que ela exista e de que ela é o tipo de matéria mais abundante do universo, mais de 5 vezes mais abundante do que a matéria comum que a gente conhece e com que a gente lida no dia a dia. Então a gente ainda tem muito que descobrir sobre matéria, tem muito que a gente não sabe, mas agora vamos dar uma olhada no historicamente como a gente descobriu o conhecimento que a gente tem hoje sobre matéria. Então, na antiguidade, o que se pensava sobre matéria na antiguidade? Né? Na Índia antiga, se tem os primeiros registros de comunidades humanas pensando sobre a matéria. E eles já tinham algumas ideias que até estão bem de acordo com o que a gente entende hoje. Uh, Eles pensavam que a matéria é feita de átomos, ou seja, tem essas unidades básicas da matéria. Eles não usavam esse termo átomos, que é um termo do grego, mas é basicamente a mesma ideia, né? Essa unidade básica da matéria, que seria eterna, indestrutível e inumerável. E eles já pensavam que esses átomos podem se associar e se desassociar de acordo com certas leis fundamentais naturais para formar a matéria complexa e mudar ao longo do tempo. E bom, tem basicamente três escolas diferentes, né? O hinduísmo, o budismo e o jainismo. Dentro do hinduísmo tem esse filósofo importante aqui, Kanada ou Kashyapa, estou chutando a pronúncia aqui, que viveu por volta do século 6 antes da Era Comum. E a escola de pensamento dele é chamada essa aqui, Nyaya Vaisheshika. Também de novo estou chutando a pronúncia. Uh, Tem algumas diferenças entre o que se pensava dentro do hinduísmo, o budismo e o jainismo. Por exemplo, o jainismo e o hinduísmo incluíam a alma nessa teoria atômica deles, né? Ou seja, eles pensavam que a alma também é feita de átomos. E o budismo não, o budismo não incluía a alma. E no jainismo, eles inclusive já tinham proposto que a possibilidade de que os átomos se combinam pela atração de opostos, né? Ou seja, opostos se atraem e os que são semelhantes se repelem, que é também uma coisa que está de acordo com o que a gente entende hoje. Bom, e na Grécia Antiga, um pouco depois, uh, inicialmente tem uma tendência que está mais de acordo também com o que se pensavam os indianos, que é essa tendência materialista. E depois, um pouco depois, teve uma mudança para uma vertente mais idealista, né? Que não vê a matéria como uma coisa concreta que existe no mundo, mas vê mais a matéria como um conceito, uma coisa mais abstrata. Bom, dentro do materialismo, o primeiro personagem importante é o Tales de Mileto, que é esse que está representado aqui nessa imagem. E ele é considerado por muitos, inclusive pelo Aristóteles, como o primeiro filósofo da tradição grega. Alguns consideram ele, inclusive, o pai da ciência. O que até dá para questionar um pouco, né? Porque já tinham os indianos antigos que pensavam coisas parecidas. Inclusive algumas contribuições importantes da matemática que Tales de Mileto trouxe já existiam em outras culturas fora da Europa, né? Mas ele trouxe isso para a Europa, inclusive ele viajava muito, ele viajou a Babilônia, então trouxe influências uh, culturalmente diferentes. E dentro da Europa, então, ele foi reconhecido por alguns como o pai da ciência.
certamente ele contribuiu muito. E ele pensava que a água é a substância fundamental, porque né, na Grécia Antiga eles tinham muito essa ideia de, de substâncias, né, fundamentais, os elementos, né, água, terra, fogo e o ar. Mas para o Tales de Mileto, nessa época ainda não existia essa ideia dos quatro elementos. Ele pensava que a água era a substância fundamental. Né? Depois tinha outros que pensavam que era o fogo, né? Cada um pensa uma coisa um pouco diferente. Outro personagem importante é o Heráclito, que ele defendia que nada tá parado, tá tudo sempre fluindo, sempre mudando, sempre fluindo. Então, tem uma frase bem conhecida dele, que ele diz que uma pessoa não pode atravessar duas vezes o mesmo rio, porque nem a pessoa e nem o rio vão ser o mesmo. Se tu atravessa um rio em um momento, tu vai passar por certas moléculas de água ali, por outras substâncias que tem ali, animais, plantas, e na hora que tu atravessar de novo, não vai ser exatamente as mesmas moléculas, os mesmos animais com que tu vai com que tu interagiu na primeira vez que tu passou, então vai ser um rio diferente. E da mesma maneira, a pessoa também não é a mesma, o corpo da pessoa também mudou, né? Também não vão ser exatamente a mesma configuração de átomos, né? Vai ter mudado bastante coisa de uma passagem para outra, né? E isso leva a questionamentos filosóficos profundos, né? Tipo, existe alguma essência, né? O que faz um rio ser aquele rio? O que faz uma pessoa ser aquela pessoa? Tem alguma essência ou não? Bom, depois do Heráclito tem um personagem importante que, não tá, que eu não listei aqui, mas é o Empédocles, que ele é importante justamente porque ele foi o primeiro a falar desses quatro elementos fundamentais, né? A partir dos quais tudo é feito: a terra, a água, o ar e o fogo. Depois tem um personagem importante aqui que é o Demócrito, que é aqui que entra a ideia de átomo na Grécia Antiga, né? Então aqui que surge o termo átomo, né? Que vem do grego e significa justamente uma coisa que não se pode ser divisível, né? Átomo é o que não se divide. Então, na verdade, antes do Demócrito, o Leucipo de Abdera, que era o professor dele, provavelmente já tinha desenvolvido essas ideias, mas como ele não registrava muito as ideias dele, quem ficou mais conhecido foi o Demócrito, que trabalhou bastante com ele e escrevia bastante. Então hoje, quando a gente pensa de início da atômica para a Grécia Antiga, a gente pensa em Demócrito. E, bom, ele pensava que tudo era feito desses átomos, que são indivisíveis, bem parecido com as ideias dos indianos antigos, né? E ele acreditava que existia um vácuo entre os átomos, então tudo que existe são os átomos e o vácuo entre eles. Esse era o pensamento materialista que existia nessa época aqui, mas depois, esses são filósofos pré-socráticos, né, vieram antes de Sócrates, e depois tem uma mudança para uma ideia mais idealista, né, como com Platão, que tinha o seu idealismo platônico, ou também chamado realismo platônico, que basicamente ele pensava que os objetos abstratos, também chamados de universais, como cores, formas, conceitos, números, formas geométricas, o bem e o mal, esses objetos abstratos, eles existem objetivamente e fora das mentes humanas. Eles existem de fato no universo. E ele vai além disso, ele diz que o mundo das formas é o mundo real, que na verdade o que existe são esses objetos abstratos e nada mais. Tipo, não existe uma mesa, existe a ideia de uma mesa. O que é uma coisa bem estranha, mas faz algum sentido se tu parar pra pensar, porque, por exemplo, se tu for definir uma mesa ou uma cadeira, tu pode tentar definir, mas vai ser muito difícil, provavelmente impossível, tu definir de uma maneira que inclua todas as mesas e exclua tudo que não é mesa. Então é muito difícil de tu definir objetivamente uma mesa. Então o que existe, na verdade, é o conceito abstrato de mesa. É assim que Platão pensava. E nessa época aí, do Platão, do Aristóteles, a maioria dos filósofos da Grécia pensavam parecido. Né? Mas também já tinha alguns que discordavam. Como, por exemplo, tinha um movimento chamado cínico, que não é o mesmo sentido que se dá hoje,
que a palavra cínico vem do cachorro. E eles basicamente pensavam que a gente devia se inspirar nos cachorros, né? Ou seja, se livrar dos bens materiais, dos tabus sociais e viver meio que como os cachorros mesmo. E essa é uma filosofia que teve muita influência em certos movimentos, como o estoicismo, ou até o movimento hippie, depois o movimento punk, ou hoje movimentos minimalistas que existem. Uh, Bom, o Aristóteles ele também pensava nessa ideia idealista. Ele muda um pouco esse idealismo ou realismo platônico, mas segue essa influência, né? E o Aristóteles ele também defendia a existência dos quatro elementos fundamentais, né, que o Empédocles propôs, mas adicionou um quinto elemento que seria o éter, que é o elemento que estaria entre a Terra e os astros. E o Aristóteles ele nega a existência do vácuo, que é uma coisa importante, né? Um pouco sobre essa ideia da matéria para o Aristóteles, essa ideia mais idealista, né, como a gente está falando. Ele pensava que a matéria não existe independentemente como uma substância, mas como ele chamava interdependentemente, como um princípio que estava associado a uma mudança. Por exemplo, um cavalo que come grama e transforma a grama em cavalo, né? Então essa parte da grama que vira cavalo é a matéria, que não é a substância grama. É meio que uma coisa abstrata, a ideia grama que vira cavalo. Uma coisa bem profunda filosoficamente, né? Que não é bem de acordo com o que a gente pensa hoje como matéria, mas nessa época aí da Grécia Antiga era o que se pensava bastante. Bom, passando da antiguidade indo para a era cristã, a gente teve o período medieval na Europa, né? Um longo período em que não se permitia muito o pensamento diferente, né? Tinha que pensar da maneira com que a igreja, com que a elite da época impunha, né? E quem pensasse diferente era castigado. E eles, em certo momento, defendiam muito as ideias de Aristóteles. Então, Aristóteles, no primeiro momento, né, na Idade Média, ele foi condenado, mas depois de um momento ele foi considerado meio que como as ideias dele como ideias divinas que não podiam ser questionadas. Então eles imporam o idealismo, o materialismo era proibido e a filosofia principal dessa época, principalmente ali no final da Idade Média, era a filosofia aristotélica. Então, só para citar um exemplo aqui de como era imposto mesmo esse pensamento que tinha que ser fixo na Europa nessa época, eu trouxe um trecho aqui do memorando da Ordem dos Jesuítas, que ele descrevia lá as ideias que deveriam ser ensinadas e ele finaliza dizendo assim, que todos os professores obedeçam essas prescrições, que eles não digam nada contra as proposições aqui anunciadas, seja em público ou privado, sob nenhum pretexto, nem mesmo de piedade ou verdade, eles devem ensinar algo além do que esse texto estabelece e define. Isso não é apenas uma admoestação, mas uma instrução que nós impomos. Então, isso só para citar um exemplo de como era realmente imposto o pensamento, não se podia pensar diferente, né? E foi muito difícil, teve muita luta para quebrar essa questão que se tinha na época na Europa. Né? E isso aconteceu com a chamada Revolução Científica, uma retomada do materialismo no final da Renascença na Europa e com uma influência multicultural, porque isso estava acontecendo na Europa, né? Essa imposição de certo pensamento que não podia ser questionado. Em outras partes do mundo, como no, no mundo islâmico, né? Já tinha assistido uma revolução científica lá no século VIII e, inclusive, por exemplo, René Descartes, que é um dos principais personagens dessa revolução científica, no principal livro dele, né, O Discurso do Método, ele cita a importância de viajar, conhecer outras culturas. Então, com certeza, as culturas de fora da Europa influenciaram para que essa revolução científica acontecesse na Europa nessa época. Então, destacando aqui alguns personagens importantes,
tem o Copérnico, que era um filósofo polonês, e ele defendia que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, né? Que era o que se pensava na época, que tudo girava em torno da Terra, né? A Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra. E ele pensou diferente, né? E, inclusive, essa imagem que está aqui é uma imagem artística que ilustra meio que o sentimento dessa época, né? Que tinha aqui dentro dessa redoma aqui as ideias medievais da Terra no centro do universo, esse pensamento fixo que não podia ser modificado, e aqui a humanidade atravessando isso e, né, começando a descobrir todas as maravilhas do universo, né, que a gente pode chegar a ter quando a gente nos é permitido pensar de maneira diferente. Bom, outro personagem importante foi o Galileu Galilei, que em 1910 ele fez 1610, né, tá errado aqui. Fez observações astronômicas importantes, como ele viu as luas de Júpiter, né? Ele conseguiu observar, na época ele estava começando a se fazer instrumentos ópticos, como o telescópio, lunetas, e ele conseguiu observar que tinham 4 luas de Júpiter que estavam orbitando o planeta Júpiter. Ou seja, nem tudo orbitava a Terra, porque aquelas luas estavam orbitando Júpiter. E isso era muito importante. Bom, antes do Galileu ainda teve um outro personagem importante que não está aqui, que é o Giordano Bruno, que foi um frade italiano, filósofo e matemático, pensou muitas coisas. E ele defendia Copérnico, né? Defendia que a Terra girava em torno do Sol. E ele acabou sendo morto pela Inquisição, né, na fogueira, por causa disso. O Galileu, como sabia o que tinha acontecido com o Giordano Bruno, sabia de todos os problemas de pensar diferente que tinha nessa época, ele foi mais cuidadoso. Por exemplo, ele botou as ideias dele num livro chamado Diálogo, Diálogo mais alguma coisa, o título, não lembro todo, mas que era justamente um diálogo, né? Uma pessoa defendendo essa ideia de que a Terra gira em torno do Sol e outra pessoa defendendo que o Sol gira em torno da Terra. Mas ele estava, né, dessa maneira tentando expor as ideias dele. E mesmo assim ele foi julgado, né? Ele foi forçado a condenar as próprias ideias dele e ainda assim foi preso, né, passou o resto da vida dele em prisão a domicílio, né? Inclusive nessa época que ele estava preso, ele fez ainda muitas contribuições para a física, mesmo não tendo acesso a experimentos. Ele só com a lógica conseguiu desenvolver bastante física nessa época, né? O Galileu também é considerado às vezes o pai da ciência moderna, alguma coisa assim, porque essa ideia de experimentos estava muito forte nele, né, de fazer experimentos, né, testar empiricamente as ideias. E isso é uma coisa muito importante na ciência. Depois do Galileu, um outro personagem importante é o Kepler, que foi um astrofísico alemão. E ele fez as leis de Kepler, né, que elas descrevem como se dá o movimento dos planetas ao redor do Sol ou de luas ao redor do planeta. Basicamente, né, quando um corpo orbita outro gravitacionalmente, como se dá essa órbita, né? Qual é a forma dessa órbita, né? É uma elipse, que antes pensava que era um círculo, né? Mas ele viu que era uma elipse, que é como um círculo achatado. E ele descreveu a velocidade com que se dá essa órbita em cada ponto, né? Quando a Terra está mais próxima do Sol, a velocidade de translação é um pouco mais rápida do que quando está mais afastado. E ela relacionava, né, essa período de translação com a distância entre um planeta e o Sol, por exemplo. Então as leis de Kepler foram muito importantes nessa uma maneira de descrever bem como funcionava as órbitas dos planetas. E como colocou o Carl Sagan, um astrofísico e divulgador da ciência, ele disse que o Kepler é o primeiro astrofísico e o último astrólogo científico. Isso é muito interessante porque antes dessa época a
a ciência e a coisas mais místicas, como a astrologia, elas estavam juntas, né? Estavam associadas. E nessa época que se separa, né? Que se percebe a diferença entre uma coisa e a outra. E isso é uma coisa muito marcante dessa época. Um outro personagem importante é o René Descartes, que ele é conhecido pela frase dele, né? Penso, logo existo, e pela filosofia metafísica dele. Mas, na verdade, o Descartes, ele, antes de tudo, foi um matemático. O legado dele para a matemática é muito grande, né? Já deve ter ouvido falar de plano cartesiano, por exemplo, que ele desenvolveu, e muitas coisas para matemática ele criou. E depois ele era um filósofo natural, né, um físico. Ele também desenvolveu muitas coisas para física, né? Uma lei da ótica, de como a luz muda de direção quando ela muda de meio, que ele chegou a essa lei ao mesmo tempo em que outro físico também separadamente chegou à mesma lei, o Snell, por isso hoje é conhecida como lei de Snell-Descartes. Inclusive, mais para frente no curso a gente vai ver sobre essa questão da ótica. E o Descartes também ele chegou a meio que pensar ideias que depois foram desenvolvidas mais pelo Newton, o Isaac Newton, para formar as 3 leis de Newton lá, a mecânica, toda a mecânica que Newton desenvolveu. Tem uma frase muito famosa do Newton, né, que ele diz que se chegou onde chegou foi porque ele subiu em ombros de gigantes. Com certeza um desses gigantes que ele estava se referindo era o Descartes, porque ele já pensou muita coisa que depois viraram as 3 leis de Newton. E o Newton muitas vezes se pensa como a finalização da revolução científica, como justamente essa teoria da mecânica que o Newton desenvolveu, né, que explica muito, né? Se as leis de Kepler explicavam como os planetas giram em torno do Sol, ou as luzes giram em torno de um planeta, as leis de Newton meio que explicam toda essa mecânica clássica, né? A mecânica que se conhecia na época. Inclusive, ela explica as leis de Kepler e todo o movimento que a gente tem no cotidiano, no dia a dia. Newton conseguiu criar essa teoria que podia ser usada para fazer previsões de toda essa mecânica clássica. E aí meio que finaliza esse período de revolução científica, né? A partir daí a gente já tem uma ciência moderna. E se a gente for elencar aqui as principais mudanças no pensamento, né, do antes e depois, de como se pensava a ciência na Europa nessa época. Antes, o pensamento tinha um caráter mais intuitivo, né? Era uma descrição da natureza a partir da contemplação. E depois tem um caráter mais objetivo, né? Uma modelagem do funcionamento da natureza a partir de teorias corroboradas empiricamente. Ou seja, tem que ter uma testagem, né? Tem que se fazer testes empíricos, né? Experimentos, e tem que ir se desenvolvendo as teorias e os experimentos conjuntamente. E assim é possível fazer previsões, verificar essas previsões em experimentos, né? Que é uma coisa que não se pensava muito durante a Idade Média, por exemplo. Então essas são as principais mudanças, né, do pensamento. Então, como se deu o desenvolvimento do conceito de matéria agora dentro dessa época de ciência moderna, né? O Descartes, que a gente já citou antes, ele pensa, por exemplo, que ele faz um contraste entre a mente e a matéria, que são opostos e independentes, né? Diferente do que Aristóteles pensava, por exemplo. Ele dizia que a mente pensa e não ocupa espaço, e a matéria não pensa e ocupa espaço. Por isso são opostos e independentes. E ele já pensava em movimentos, em dinâmicas, assim como eu disse, né? Ele meio que estabeleceu as ideias que depois se tornaram as leis de Newton, né? Inclusive essa imagem aqui é uma imagem do Descartes, que ele não acreditava que existia o vácuo, né? Ele acreditava que o espaço era todo preenchido de átomos
e que as coisas, os movimentos eram circulares, então ele tinha toda uma dinâmica aqui que ele desenvolveu. Bom, depois do Descartes, um personagem importante é o Torricelli, que ele consegue estabelecer um vácuo em recipientes, né? Então ele agora se a gente descobriu que existe o vácuo, né? Então pode existir um espaço vazio, né? Sem ar, sem nada. Depois, com Lavoisier, se teve as primeiras leis sobre combinações químicas, né? Então se viu que todas as substâncias se formam por combinações de um pequeno número de elementos básicos. Depois teve o Mendeleev, que é um russo, que desenvolveu a tabela periódica dos elementos, né? Porque a partir das descobertas de Lavoisier foram se descobrindo os elementos e as propriedades que esses elementos têm. E o Mendeleev conseguiu organizar esses elementos em uma tabela de acordo com as propriedades dele. Bom, depois no final do século XIX, com Thomson, teve a descoberta do elétron e a partir daí também se postulou a existência do próton, porque sabia que um átomo ele é neutro eletricamente. E se descobriu que parte do átomo é o elétron e que ele tem carga negativa. Então deve existir alguma outra partícula com carga positiva para permitir que o átomo seja neutro. E de fato hoje a gente sabe que existe o próton, que tem a mesma carga do elétron, só que positiva. O elétron é negativa e o próton tem carga positiva. Bom, depois a Marie Curie e Pierre Curie eram um casal, assim como o Rutherford, descobriram as transformações radioativas, né? Que um átomo de um elemento pode se transformar no átomo de outro elemento. E uma curiosidade é que a Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, mas inicialmente eles tinham oferecido só para o Pierre Curie, só para o marido dela. E ele se recusou a receber se eles não oferecessem para ela também. Então ofereceram para ela, os dois ganharam, e ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, e até hoje é uma das poucas pessoas que tem 2 prêmios Nobel, e se eu não me engano é a única pessoa que tem os 2 Nobéis em áreas diferentes, né? Porque ela ganhou um de física e um de química. E outra curiosidade, essa triste, é que ela morreu de tanto estudar a radioatividade, né? Na época, como se estava descobrindo isso, não se sabia muito dos danos que aquilo causava e de como se proteger contra esses danos. Então ela acabou morrendo por essa exposição à radiação. E inclusive os cadernos de anotações dela hoje estão guardados em cofres protegidos porque eles estão muito contaminados com a radiação, né? Bom, então a partir daí se começa a ter modelos atômicos, modelos de como é o átomo, né? Como é que se parece um átomo. Um dos primeiros é esse modelo atômico de Thomson, que é também chamado de pudim de passas, que é como se fosse umas uvas passas, né? Num pudim, num bolinho. E basicamente seriam essas uvinhas, seriam os elétrons, que estariam dispostos assim pelo átomo e que estão envoltos por um volume de carga positiva. Essa foi o primeiro modelo atômico, né? Só que foi proposto em 1904. Só que aí em 1909 teve esses experimentos de Geiger e Mersenne que sugeriram que esse modelo de Thomson estava incorreto, né? Pelo modelo de Thomson, quando tu emitia umas partículas alfa, um tipo de partícula que se tu emite num folheto de ouro, eles estavam usando, para passar, a maioria dos feixes deveriam atravessar o átomo, né? E o que se esperava então era que acontecesse isso que está representado aqui nessa imagem. Mas o que acontecia de fato é que alguns desses feixes de partículas eram desviados. O que acontecia é que eles estavam batendo em alguma coisa mais densa que tem lá no núcleo do átomo, né? E, bom, para explicar o que estava acontecendo aqui, em 1911 foi proposto esse modelo atômico, o modelo de Rutherford. Rutherford era um físico neozelandês. E o modelo dele
é o modelo como está descrito nessa imagem aqui, né? O átomo tem uma carga positiva, um núcleo de carga positiva concentrado num volume muito pequeno e que contém a maior parte da massa atômica. De fato, a maior parte da massa do átomo fica no núcleo, porque os prótons eles têm a mesma carga do que o elétron, só que oposta, né? Mas eles têm uma massa muito maior, cerca de 2.000 vezes maior. E além disso, no núcleo também tem nêutrons, que são outra partícula que tem carga neutra e tem a mesma massa do próton. Mas tinha alguns problemas com esse modelo também, porque ele supunha que os elétrons ficavam orbitando em volta do núcleo, como se fossem planetas orbitando o Sol, por exemplo. Só que ao invés de serem atraídos pela força gravitacional, eles seriam atraídos pela força elétrica. Só que pela teoria eletromagnética da época, esse modelo não seria estável, porque já se sabia também que o átomo ele emite radiação. Então, um átomo desse ele ia estar emitindo radiação, ia estar perdendo energia, e o elétron ia acabar colapsando quase que instantaneamente, em picosegundos, muito rapidamente. Todos os átomos iriam se, se aniquilar. E isso não acontece, né? Além disso, pela teoria eletromagnética, enquanto isso acontecesse, esse átomo ia emitir radiação eletromagnética de todas as frequências, né? Ele ia emitindo de todas as frequências até ele decair. Só que também já se sabia que cada tipo de elemento, de átomo, emite radiação eletromagnética de algumas frequências bem específicas. Cada um tem certos tipos de frequências bem específicas que são emitidas. E essas coisas não eram explicadas por esse modelo de Rutherford. Mas uma coisa que já estava sendo desenvolvida nessa época era uma nova física, que é a mecânica quântica. No ano de 1900, um físico alemão, Max Planck, publicou um artigo em que ele descrevia a quantização da energia. O que isso significa? Significa que a energia só existe em múltiplos de uma certa quantidade fundamental, uma certa unidade básica de energia. Digamos, vamos pensar, por exemplo, em dinheiro. Digamos que 1 centavo seja a unidade mínima de dinheiro. Hoje em dia, com dinheiro digital, até dá pra quebrar, né? Vender alguma coisa por meio centavo, por exemplo. Mas digamos que não pudesse, que 1 centavo é a unidade mínima. Tu não pode ter meio centavo, 1 centavo e meio, 2 centavos e 1/4. Não, tem que ser sempre múltiplos de 1 centavo, né? 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos. Então o que esse Max Planck fez foi a mesma coisa, só que para energia. E ele fez isso para resolver um problema lá da época, que é a chamada catástrofe do ultravioleta, um problema de termodinâmica. E ele resolveu esse problema quantizando a energia, postulando que a energia funcionava dessa maneira. Ela não podia existir valores contínuos de energia. São valores discretos, alguns valores pontuais de energia que podem existir. E nem o Max Planck acreditava muito nisso na época que ele publicou. Ele dizia, é só uma maneira que eu fiz de resolver esse problema e tal. Ele era meio conservador, diferente do Einstein, que estava desenvolvendo também nessa mesma época também uma nova física, né, a física relativística. O Einstein dizia, não, é isso mesmo, o tempo e o espaço, eles dependem de quem está observando, que é o que diz a relatividade. Hoje a gente sabe que está certo, né? Mas na época era muito questionada e o Einstein dizia, não, é isso mesmo. O Max Planck era o contrário, né? Ele meio que propôs, meio que de maneira conservadora, assim. Mas hoje a gente sabe que também está mais de acordo com o que a gente entende. Então, para resolver esses problemas do modelo de Rutherford, e baseado nessa ideia de quantização da energia, em 1913 foi apresentado o modelo atômico de Bohr, ou de Bohr-Rutherford, porque o Rutherford também participou no desenvolvimento desse modelo. E qual é a ideia desse modelo? Bom, assim como a energia ela só pode existir em quantidades discretas, né, em quantidades específicas, assim os níveis energéticos de um elétron num átomo também
vão ser em alguns níveis específicos, discretos. Então, nível 1 associado a uma quantidade menor de energia e uma órbita mais próxima do núcleo. Um nível 2, uma quantidade maior de energia mais afastado do núcleo. Nível 3 e assim por diante. Então, quando um elétron recebe energia, ele pode saltar de um nível para outro e ele vai saltar de uma órbita para uma outra mais distante. Da mesma maneira, quando ele emitir energia, para ir para o estado mais estável, né, porque tudo sempre tende a ficar no estado de menor energia, mais estável, ele emite essa quantidade específica de energia e salta para um nível de menor energia que está associado a uma órbita mais próxima do núcleo. Ele não passa gradativamente de uma órbita para outra, de um nível de energia para outro. Ele absorve energia e dá um salto direto de um nível para outro, né? De uma órbita para outra. Então isso explica por que os átomos, as moléculas, elas emitem determinadas frequências específicas de radiação eletromagnética, né? Que a gente chama de linhas espectrais. Então resolveu vários problemas do modelo de Rutherford. Inclusive aqui eu botei uma imagem de uma aurora, né? Essas luzes que aparecem no céu próximo dos polos, polo sul, polo norte, né? Porque é a partir desse mecanismo de emissão de energia de moléculas, de átomos, que acontece esse fenômeno. Isso acontece porque o Sol ele emite partículas carregadas e com muita energia que se espalham por todo o sistema solar. Isso se chama vento solar. Mas como a Terra tem um campo magnético, a maior parte da atmosfera da Terra não entra em contato com esse vento solar. Mas como o campo magnético da Terra ele entra e sai da Terra próximo aos polos, polo sul e polo norte, nessa região, nessas regiões o vento solar entra em contato com a atmosfera, passa energia para as moléculas da atmosfera, então os elétrons saltam para níveis mais excitados e quando eles voltam para o nível mais estável, eles emitem uma quantidade de energia na forma de luz. E são essas luzes que a gente consegue ver no céu. Mas esse modelo também não era perfeito. Ele, na verdade, só conseguia explicar as linhas espectrais, as frequências que eram emitidas para o átomo de hidrogênio. E só em determinadas condições para o átomo de hidrogênio também. E uma coisa sobre esse modelo também é que as órbitas são sempre circulares. Depois até foi modificado, incluindo órbitas elípticas, que resolviam conseguiam prever mais linhas espectrais, mas ainda não conseguiam prever as linhas espectrais para átomos mais complexos, com mais elétrons, né? Que o átomo de hidrogênio ele só tem um elétron, então ele é o mais simples. Bom, para chegar então no modelo que a gente conhece hoje, que a gente está mais adequado com a ciência atual de hoje, a gente precisaria desenvolver melhor a mecânica quântica, que, como eu disse, estava nascendo nessa época, mas ainda não estava bem estabelecida, ainda não tinha uma equação que se pudesse usar para determinar uma posição do elétron no átomo. E o primeiro passo que se deu para chegar a essa equação foi em 1924, com um físico francês chamado Louis de Broglie, e ele introduziu a ideia de ondas de matéria. Ele estava pesquisando, fazendo experimentos, e ele descobriu que elétrons, assim como a luz, pode ter comportamento tanto de onda quanto de partícula. Nessa época já se sabia que a luz tem comportamento de onda, né, uma onda eletromagnética, e também já se sabia que a luz pode ter comportamento de partícula. Tem o fóton, né? Fóton é a partícula de luz. Mas em 1924, esse físico de Broglie, ele percebeu que mesmo a matéria pode se comportar como onda, porque a luz não é matéria, né? É só energia, não tem massa. Mas um elétron é uma partícula de matéria, tem uma massa associada a ele. E mesmo assim, se tu pega um elétron e lança ele em direção a duas fendas e tu não mede o que vai acontecer com ele, o que se percebe é que é como se o elétron passasse pelas duas fendas, como se fosse uma onda, ele interfere com ele mesmo e gera um padrão de onda, né?
E o mais estranho é que quando se mede o que acontece com o elétron, ou com o fóton também acontece a mesma coisa, ele se comporta como partícula. Então ele passa ou por uma ou por outra fenda. E isso é uma coisa bem estranha, né? Na verdade, basicamente quando se tem poucas partículas, elas se comportam como onda, mas quando tem um grupo grande de partículas, elas interagem e acabam se comportando como partículas, né? Quando tu tem um equipamento lá para medir o elétron, a interação do elétron com esse equipamento vai fazer ele se comportar como partícula e ele vai passar por uma ou por outra fenda. E, bom, toda a mecânica quântica é baseada nisso, né? E a mecânica quântica é uma ciência robusta que funciona, né? O computador que eu estou usando, os celulares, tecnologia médica atual é toda baseada na mecânica quântica, então ela funciona. Mas a gente ainda não sabe como interpretar esse fato, né? O que, que isso significa sobre a nossa realidade. Que um elétron pode se comportar como partícula, em determinado momento como onda. E o que, que significa ele ter uma probabilidade de passar por uma fenda ou por outra, e quando a gente mede, ele passa ou por uma ou por outra. Tem, por exemplo, uma das interpretações mais bem aceitas sobre isso, diz que, na verdade, o que acontece quando tu mede o elétron é que o universo se divide em dois. Em um dos universos, o elétron passa por uma fenda, no outro universo ele passa pela outra fenda. Então o universo estaria se dividindo constantemente entre vários universos paralelos. E, bom, isso é bem louco, né? Mas está bem de acordo com a matemática e é uma interpretação bem aceita. Agora, se é bem assim mesmo, a gente não tem como saber muito, porque isso não é ciência ainda, isso é só uma interpretação. Não tem como fazer experimentos para corroborar ou refutar essas interpretações. Mas talvez caiba aqui uma citação do Einstein que diz que o universo não é só mais esquisito do que a gente pensa. Ele é muito mais esquisito do que a gente sequer consegue imaginar. Então, provavelmente tem alguma coisa muito louca por trás da realidade que a gente percebe no nosso dia a dia. Mas, enfim, partindo dessa ideia de ondas de matéria, 2 anos depois, em 1926, um físico austríaco, Schrödinger, ele desenvolve essa equação que não dá a posição de um elétron, porque como a gente viu, a posição que o elétron vai ter é probabilístico. Então essa equação dá a probabilidade de o elétron estar em uma determinada posição. Essa é a equação aqui de cima, a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. E aqui nessa imagem tem a configuração, né, a representação do átomo de hidrogênio em vários níveis de energia diferente, né, desde o menor nível de energia até um maior nível de energia. E a cor que aparece aqui nessas representações representa a probabilidade do elétron estar em uma determinada posição, sendo o mais escuro menor probabilidade e o mais claro maior probabilidade do elétron estar nessa determinada posição. E esse é o modelo mais atual, né, que a gente usa hoje em dia para representar os átomos, né? A gente só precisa resolver essa equação de Schrödinger para cada átomo e a gente vai saber a probabilidade das posições dos elétrons dentro do átomo em cada circunstância, em cada nível de energia, né? Bom, agora para a gente entender bem os processos elétricos, a gente tem que entender também como se dá a distribuição dos elétrons dentro de cada átomo, né? Cada átomo vai ter diferentes níveis de energia, diferentes camadas aqui que se dá para essas letras aqui, que é a mesma coisa que aqui no modelo de Bohr. A gente tem aqui os níveis de energia, né, que estão associados à distância que o elétron vai estar do núcleo. Bom, a gente sabe que o elétron não é, né, essa bolinha que faz uma órbita circular, como diz esse modelo, mas esse modelo é bem fácil de usar para a gente entender essa questão de a distância que o elétron vai estar do núcleo e o nível de energia, né? Como isso está associado ao nível de energia. Só para citar uma coisa, voltando ao assunto da onda de matéria, né? Essa questão da onda de matéria nos faz entender um pouco melhor também como o elétron pode saltar direto de um ponto para outro, né?
porque tem a teoria de campos, por exemplo, que diz que, bom, uma partícula, mesmo uma partícula de matéria, nada mais é do que uma região mais densa de um campo. Então, um elétron, na verdade, ele é só uma parte do campo elétrico que é mais densa. Então, na verdade, um elétron, a posição de um elétron seria o universo inteiro, porque o elétron tem uma carga, então ele tem um campo elétrico associado, e a princípio esse campo elétrico se espalha por todo o universo, né? Embora ele só vai agir, a gente só vai conseguir perceber a ação dele mais próximo, né? Mas a princípio se espalha por todo o universo. Então é como se o elétron tivesse por toda a parte, né? Mas a parte que está mais densa vai ficar em uma região mais específica que a gente nunca não tem como saber com toda certeza, mas a gente pode calcular a probabilidade, né? Pela equação de Schrödinger. Bom, então uh, dentro dos átomos, os elétrons eles vão sendo distribuídos a partir dessas camadas. E cada camada tem subníveis associados, né? O que são esses subníveis? Então, por exemplo, subnível 1s, aqui tem uma representação de um átomo. Esse subnível 1s, né, o subnível S da primeira camada, seria essa esfera azulzinha aqui. Então, o primeiro elétron, todos os átomos vão ter o primeiro elétron deles nessa região, né? Nesse subnível 1s. E, bom, a maneira como a gente sabe a ordem que vai estar cada elétron em cada subnível é por esse diagrama de Pauling, que foi desenvolvido pelo físico estadunidense, né, o Pauling. E ele dá aqui as camadas, os subníveis, e a ordem com que os elétrons vão aparecendo é a partir dessas flechinhas aqui, né? 1s, 2s, 2p, 3s e assim por diante. Então, por exemplo, o hidrogênio, que tem só um elétron, onde vai estar esse elétron? Vai estar aqui na primeira camada, no primeiro subnível. Né? Então vai estar na camada que está mais próxima do núcleo, e nesse primeiro subnível 1s, no qual cabem 2 elétrons. Aqui tem também uma quantidade máxima de elétrons que cabem em cada camada. Né? O subnível S cabe 2 elétrons, o subnível P cabe 6 elétrons, por isso na segunda camada o total são 8 elétrons, né? 2 do 2s e 6 do 2p. Então, o hélio, por exemplo, que tem 2 elétrons, os 2 elétrons vão estar nessa primeira camada e nesse subnível 1s, então nessa esferinha azul que está aparecendo aqui. O subnível 2s, que já está na segunda camada, é essa esfera mais alaranjada aqui, né? E assim por diante, né? Os subníveis P já tem uma forma diferente, são esses que aparecem aqui, esses 6. E assim por diante, né? A gente vai distribuindo os elétrons dessa maneira. Isso é importante porque quando a gente fala de corrente elétrica, a gente está falando dos elétrons das camadas mais distantes do núcleo, né? Então as camadas que estão mais as últimas camadas, né? Porque esses elétrons que estão mais distantes do núcleo, eles sofrem menos atração do núcleo, né? Porque as cargas opostas se atraem, então o elétron tem carga negativa, o núcleo tem os prótons que têm carga positiva. Então os elétrons que estão mais próximos do núcleo sentem uma atração muito mais forte do que os elétrons que estão mais distantes. E além disso, esses elétrons que estão mais distantes, eles também sofrem uma repulsão dos outros elétrons que estão mais perto do núcleo. Então é muito mais fácil de movimentar esses elétrons que estão nas camadas mais distantes. Então quando a gente fala de corrente elétrica, são esses elétrons mais distantes que estão se movimentando. Bom, então a gente pode tentar identificar, por exemplo, qual é o átomo que está representado nessa imagem aqui, né? Porque a gente pode saber quantos elétrons ele tem, né? Bom, se ele tem aqui os orbitais p, 2p, então é porque ele tem o 1s e o 2s completo. Então ele tem 2 elétrons aqui no 1s, 2 elétrons no 2s. Aqui no 2p cabem 6 elétrons. E como a gente vê que ele tem aqui os 6 orbitais dessa camada, desse subnível, então ele deve ter esses 6 elétrons nesse átomo também. Então ele vai ter um total de 10 elétrons, né? 2 na primeira camada, no subnível 1s, 2 no 2s
e o 6 do subnível 2p. Então ele vai ser o átomo que tem o número atômico 10, né? Se no estado natural os átomos têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, né, para serem neutros, e como o número de prótons é o que define o elemento químico, sabendo o número de elétrons, se ele está no estado natural, né, de ter a mesma quantidade de elétrons e prótons, aí a gente pode saber qual elemento ele é, né? E se a gente olhar na tabela periódica, o elemento que tem o número atômico 10 é o neônio. Então esse átomo deve ser um átomo de neônio que está representado aqui, né? Bom, então fazendo um resumo aqui do que a gente entende como matéria hoje. Então a matéria é feita de átomos e moléculas, moléculas que são conjuntos de átomos, né? As substâncias são feitas de moléculas, né, de átomos, como a água, por exemplo, H2O, é uma substância que junta moléculas, né? Junta átomos de hidrogênio e de oxigênio. Bom, e os átomos, eles são feitos de partículas subatômicas. No núcleo do átomo a gente tem os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que têm carga neutra. Os dois estão no núcleo, têm massa parecida, né, umas 2.000 vezes maior do que a massa dos elétrons, que estão na eletrosfera, em volta do núcleo, e tem carga negativa, né, a mesma carga do próton, só que negativa. Os prótons e os nêutrons, na verdade, eles também são feitos de outras partículas menores ainda, né, que a gente chama de quark. E então, os quarks a gente também não sabe se o que tem dentro deles, se tem mais coisas ainda para descobrir, né? Deve ter, mas por enquanto a gente não sabe, né? E os elétrons são partículas elementares, né? E também não se sabe nada se teria outras partículas dentro do elétron, por exemplo. Bom, no estado natural, como eu acabei de falar, o átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons, por isso tem uma carga neutra. Uma outra coisa interessante é que uma coisa que pode acontecer também num átomo é ele ter um número maior ou menor de nêutrons. Então ele vai continuar sendo do mesmo elemento, só que ele pode ser mais pesado ou mais leve. Por exemplo, o átomo de hidrogênio, ele não tem nenhum nêutron, mas tem um hidrogênio pesado que tem um nêutron. Mas continua sendo hidrogênio, né? Só que é o que se chama de isótopo, né? É do mesmo elemento, mas tem uma massa diferente, porque o número de nêutrons é diferente. Bom, o tamanho, né? O tamanho do núcleo é muito menor do que o do átomo como total, né? O núcleo tem um tamanho da ordem de 10.000 vezes menor do que o átomo. Então, se o núcleo tivesse um diâmetro de 1 centímetro, né? Uma bolinha de gude, o diâmetro do átomo seria 100 metros, né? Então, é muito maior. Bom, as cargas de mesmo sinal se repelem, de sinal oposto se atraem. O número de prótons caracteriza o elemento químico, né, o número atômico, como estava falando antes também. E como eu falei agora também, a camada mais importante de elétrons é a mais externa, né, a camada de valência, porque tem esses elétrons que conseguem se movimentar mais facilmente. Bom, para finalizar, eu vou falar sobre a ionização, que é o processo em que um átomo ou uma molécula perde ou ganha elétrons, né? Isso também pode acontecer. E quando isso acontece, então esse átomo, essa molécula, não vai ter mais a carga neutra, né? Porque se ele perde um elétron, ele vai continuar com o mesmo número de prótons, então vai ter a mesma carga positiva que ele tinha antes, mas como ele tem um elétron a menos, ele vai ter uma carga negativa menor, então ele vai ter uma carga total positiva. Então, quando um átomo ou uma molécula tem uma carga diferente de zero, eles são chamados de íons. E como está aparecendo aqui no diagrama, né, tem aqui o núcleo com nêutrons e prótons e os elétrons aqui em volta. A gente sabe que não é bem assim, é só uma representação, né? Mas enfim. E tem uma energia chegando aqui, e essa energia faz com que um elétron salte para fora do átomo, né? A gente viu antes que quando entra uma energia no átomo, numa molécula, o elétron pode saltar para um estado de maior energia, né? Mas ainda estando dentro do átomo, da molécula. Agora, se for uma energia muito alta, esse elétron pode saltar. Que tipo de energia causa isso, né? Por exemplo, radiação ionizante. O termo ionizante
é justamente porque causa ionização. Então, toda a luz é radiação, né? É radiação eletromagnética. Mas a maior parte, né, a parte menos energética, por exemplo, a luz visível que a gente enxerga, ela não chega a causar essa ionização. Mas a luz mais energética, uma radiação eletromagnética mais energética, como os raios ultravioleta, por exemplo, que a gente não consegue enxergar, mas são muito energéticos, eles podem causar isso, eles ionizam a matéria, fazem um elétron saltar para fora das moléculas. Isso pode acontecer, inclusive, nas moléculas do nosso corpo, nas moléculas de DNA, causando mutação, e pode causar câncer, né? Por isso, quando a gente fica muito exposto ao sol, a gente tem que passar protetor solar para não sofrer, a nossa pele não sofrer o dano dessa radiação ionizante. E, bom, assim como um átomo ou uma molécula podem ter uma carga, ganhar uma carga elétrica, como nesse caso aqui da ionização, gerando um íon, também corpos macroscópicos podem ser eletrizados, aí um outro termo, né? Eletrização, ganhar uma carga elétrica. Mas isso quem vai falar mais pra frente vai ser as professoras Laura e a Fernanda. E a minha parte fica por aqui hoje, né? Obrigado, espero que tenham gostado. Até mais, valeu.